A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui, eu e minha esposa, irmã Silvânia, para estarmos aqui relatando o nosso testemunho. Na verdade, eu vou deixar ela à vontade aqui, falando a respeito de uma grande bênção que o Senhor Jesus, Ele nos entregou, nos concedeu há 5 anos atrás. Irmã Silvânia, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Aqui é a irmã Silvânia, da IPFD de Tailândia. Gostaria aqui de relatar um testemunho esse que aconteceu no ano de 2018. Eu e o meu esposo, pastor Roberto, como todo casal, recém-casados, tínhamos um grande sonho de termos filhos, de constituirmos uma família. Quando nós nos casamos, aí nós tínhamos esse desejo no nosso coração. E os anos foram passando, passaram-se 1 ano, 2, 3, e a gente sempre com aquele desejo, de termos um filho. Então nós resolvemos ir ao médico. Fomos ao médico, e o médico pediu alguns exames. Eu fiz aqueles exames e ali ele relatou que eu tinha o ovário micropolicístico, mas que ele ia passar um remédio, ia fazer um tratamento e a gente poderia, constituirmos a família. Então eu fiz aquele tratamento conforme o médico mandou. Com certo tempo eu retornei no médico de novo. Ele falou que estava tudo certo, estava tudo ok. Tudo bem, mas aí os anos continuaram passando e nada desse sonho ser realizado. E a gente sempre com aquele desejo, eu de ter um filho, ele. E aí nós fomos para o joelho, fomos orar, fomos clamar ao Senhor, fomos pedir ao Senhor, por que o Senhor realizasse esse desejo do nosso coração. E eu sempre orava e falava para o Senhor: Senhor, quando o Senhor for me dar um filho, eu quero que o Senhor me dê um filho homem. Eu sempre falava isso para o Senhor Jesus. Mas aí a gente orou, fez campanha, e os anos foram passando, passaram-se 4, 5, 6, 10 anos, e a gente sempre naquele propósito. Até que chegou determinada data que eu falei para o meu esposo, falei: olha, a partir de hoje, eu não oro mais, não peço mais ao Senhor um filho, porque eu acho que o Senhor não quer nos dar um filho. Aí ele falou para mim, disse: não, Silvânia, se você quiser parar de orar, você para. Eu não vou parar, eu vou continuar orando, vou continuar intercedendo, porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus está ouvindo a nossa oração. E realmente eu parei. Por um determinado período, eu não orei mais, eu não pedi mais ao Senhor. Mas ele continuou orando, continuou persistindo. Quantas vezes pelas madrugadas eu acordava altas horas da manhã, 2, 3 horas da manhã, ele estava de joelho orando, com a mão sobre o meu ventre, orando e pedindo ao Senhor que nos desse um filho. Mas aí o tempo foi passando e o sonho nada de se realizar. E aí quando foi um determinado período da nossa vida, no ano de 2017, no finalzinho do ano de 2017, quando completaram-se 15 anos de casados, eu já nem imaginava mais que isso poderia acontecer. Quando nós completamos 15 anos de casados, eu comecei a me sentir um pouco indisposta, mas eu nunca imaginei no que Deus ainda tinha reservado para nós. E aí ele saiu. Quando ele retornou com um testezinho de farmácia. E eu falei para ele, eu digo: olha, eu não faço teste de farmácia porque eu já fiz vários testes. E todos que eu fazia eu ficava muito triste, eu chorava, porque eu pensava que estava grávida e quando menos eu esperava eu não estava grávida. Então eu chorava bastante,
Porque é o desejo de toda mulher. Quando ela casa, ela tem aquele desejo de constituir família, né? E já tinham passado-se 15 anos e aquele desejo não tinha sido realizado ainda. Mas o nosso Deus, tudo é no tempo e na hora certa. Quando foi no mês de novembro de 2017, eu comecei, né, como eu falei agora há pouco, eu me senti um pouco indisposta e ele foi e comprou um testezinho de farmácia. Aí eu falei, eu vou fazer porque você tá querendo que eu faça, mas eu já sei que não vai dar nada, como sempre, né? Depois de um certo período eu fiquei muito incrédula em relação a isso, mas ele continuou orando, ele continuou persistindo na oração e o Senhor ouviu a oração dele. E aí quando eu fiz aquele testezinho de farmácia que eu saí em prantos, chorando, eu não sei, foi uma coisa tão emocionante na minha vida que eu não sabia se eu chorava, se eu cantava, se eu ria. E ele chegou e disse, o que que você tem, o que que você tem? Eu estava me acabando em choro. Aí quando eu mostrei aquele testezinho de farmácia para ele também ali, foi uma emoção muito grande, né, para a glória do Senhor. Então assim, irmãos, depois de 15 anos, o Senhor Jesus realizou esse desejo do nosso coração. Assim como Ana, né, orava, clamava ao Senhor, e no momento certo o Senhor realizou o desejo do coração dela. O nosso Deus também realizou o desejo do nosso coração. E eu sempre, a partir do momento que eu descobri que eu estava grávida, eu sabia que o nosso Senhor Jesus ia realizar, assim como ele já tinha realizado o desejo, ele ia realizar o desejo de ser um menino homem, que era esse o meu desejo. Quando nós fomos fazer a ultrassom, né, a primeira ultrassom, quando a ajudante do doutor falou que era um menino homem, ali a gente não pôde conter a emoção, né? E hoje, para a glória do Senhor Jesus, nós temos o nosso filho, o Jorge Laedson. Ele até faz uma vinhetazinha, acho que os irmãos sempre veem, que ele sempre faz antes do pastor Eduardo iniciar a oração. Igreja Pentecostal do Filho de Deus, uma obra que persevera a sã doutrina. Então assim, o nosso Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos criando ele na sã doutrina. Porque talvez, irmãos, eu fico pensando, se nós tivéssemos tido esta criança há uns 10 anos, 8 anos atrás, talvez nós não teríamos criado ele na sã doutrina do Senhor Jesus. E hoje nós estamos criando ele na presença do Senhor Jesus, na sã doutrina, ensinando o verdadeiro caminho, né? Então aqui fica o meu ato de gratidão ao meu Deus e dizer para você que também tem esse desejo, que você persista em oração, que o nosso Deus é Deus que realiza sonhos. E eu estou aqui relatando esse testemunho, grata ao meu Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Quando você chora, Deus escuta os gemidos. Ele vem enxugar as tuas lágrimas. Quando você está triste, Ele faz você sorrir. Só Ele que é o dono de tudo, só Ele é Deus.